O vídeo de hoje é um assunto, é um tema audacioso. É um tema audacioso que eu vou abordar alguns elementos da história humana, da história como um todo, que não possuem uma definição objetiva. O primeiro deles é as nações e os nacionalismos, as nações modernas, e o segundo deles é o tempo. Abordo o tempo, que é outra coisa que não tem uma definição objetiva. São Tomás de Aquino, ele dizia que se não lhe perguntassem sobre o tempo, ele sabia o que era. Mas se lhe perguntassem sobre o que é tempo e perguntassem a ele uma definição, ele não sabia responder. Eu vou falar um pouco do tempo, mas o que eu vou abordar geralmente aqui é a importância do ensino de história no mundo contemporâneo. Mais especificamente, nações e nacionalismos e a importância do ensino de história no mundo contemporâneo. Bom, que é uma nação? Que é uma nação é o título de uma palestra de um dos primeiros historiadores a identificar esse problema, esta fábula das nações modernas, que fábula eu já explico o porquê. Essa nação, como concebemos hoje, ela possui pés de barro. Ela não se sustenta por conta própria. Ela é um tema que pode ser muito relativizado. Então, não existe critério objetivo para definir uma nação. E Hobsbawm fala que a nação, tal como conhecemos hoje, ela é absurdamente moderna. Ela não tem 200 anos. Aliás, na perspectiva de Hobsbawm, ela nasce no final do século XVIII, no começo do século XIX. E na medida em que o século vai prosseguindo, ela vai se desenvolvendo e tomando outras formas, que é outra característica das nações como conhecemos hoje. Ela é absurdamente fluida. Mas os nacionalismos modernos, temos em mente, até podemos pegar uma obra fabulosa, A Riqueza das Nações, quando Adam Smith fala nações, ele não está falando das nações como conhecemos hoje. Ele fala de pequenas aglomerações, de um núcleo restrito de seres humanos com uma identidade cultural sólida, com práticas culturais e com práticas coletivas sólidas, que dão a esse dado grupo uma identidade perante aos outros, que se você generalizar e confrontar com outros grupos, você pode pegar e estabelecer critérios objetivos para definir que nação é essa e que nação é aquela. Digamos, por exemplo, qual é a diferença dos Yanomamis no Brasil para os Maoris da Nova Zelândia? Tirando as divergências de territórios, dos territórios, existem critérios objetivos, mediante a análise cultural e das práticas coletivas desse grupo, que que nós podemos estabelecer como critérios objetivos e dividir. Esse é esse, aquilo é aquilo. Para criar essa dada identidade coletiva nas nações modernas, eu vou pautar minha oratória principalmente no século XIX, chego no século XX e depois já faço um salto cronológico gigantesco, que eu saio da Primeira Guerra Mundial e venho direto para o século XXI, se é que eu posso dizer isso. As nações, elas começam a criar, as nações modernas, elas começam a criar mecanismos de aglutinação popular. Em que sentido? O Hobsbawm fala que não existe um mundo de nações.
O que existe é um grupo de pessoas que arrogam uma identidade coletiva dentro de um espaço geográfico e impõem de maneira soberana a sua identidade coletiva predominando sobre as demais. Se você pegar como exemplo a Itália, 2,5% dos habitantes residentes na Península Itálica, 2,5% falavam, na época da unificação, se eu não me engano é 1871, se eu não me engano é o dialeto florentino, que é a língua de Francesco Petrarca, de Boccaccio, de Dante Alighieri, ou seja, o que podemos ver aí? Uma elite letrada que acredita que sua língua deva ser a soberana dentro de um espaço geográfico. Mas o que temos que ter em mente para entender esse período? São alguns conceitos. Eu não vou verticalizar, até porque não tem como verticalizar. Você tem que analisar as nações e os nacionalismos na sua singularidade, como ele age em um dado período e em um dado espaço geográfico. Não tem como você universalizar e definir um critério objetivo que você pode analisar todos. Para eu explicar isso, eu tenho que voltar à Grécia Antiga. É a percepção de tempo que existia na Grécia Antiga. Presente, passado e futuro. Na Grécia Antiga, os gregos se relacionavam com o tempo e o que os gregos pensavam? O que vem amanhã? Para o grego, principalmente o pré-socrático, segundo a percepção nietzschiana, ele se relacionava com o mundo na medida em que o mundo aparecia para ele. O mundo era uma caixinha de surpresa e ele tinha que sobreviver a isso. Ele tinha que se relacionar com isso, na medida que isso era apresentado a ele. Quando chega vou dar um salto, quando a igreja começa a ser institucionalizada, essa percepção de tempo ela também é muito relativa, porque os maores, eles acreditam que o que eles farão amanhã será exatamente o que eles fizeram hoje, que já foi feito no passado. O futuro dos Yanomamis não existe nada de novo. Dos Yanomamis não, dos maores não existe nada de novo. Então, cada nação, agora não na percepção moderna, cada grupo, cada coletividade humana, ela tinha uma maneira diferente de se relacionar com o tempo. Quando a igreja começa a ganhar poder, essas várias nações, esses vários povos que se relacionavam com percepções diferentes de tempo, que tinham percepções diferentes de tempo, isso começa a ser padronizado. Início, Adão e Eva, Velho Testamento, Gênesis. Meio, Jesus. Futuro, dia do juízo final. Até no comecinho, após a morte de Jesus, as pessoas daquele período davam mais atenção ao presente, porque é recente a vinda de Jesus, davam mais ênfase no presente, e até mesmo no futuro, do que ao passado. Então eles negligenciavam o passado. É o Novo Testamento, porra. Eles negligenciavam o passado. Na medida que a Igreja Católica vai ganhando força, aí o Petrarca, Francesco Petrarca, ele é um dos humanistas que começam a contestar esse período. O que eles acreditam? Eles acreditam que o bom, o que deve ser feito, é o que está no passado. Eles começam a depreciar o presente, até eles olham para o juízo final, mas não é uma coisa tão relevante. Eles começam a depreciar o presente, agregando um valor exorbitante àquilo que está no passado, aquilo que era puro. O que deve ser feito no presente? Aquilo que foi feito no passado. Já há uma alteração na percepção de tempo. Quando isso chega nos iluministas, mas principalmente no século XIX, eles traçam uma linha do tempo e colocam
não existe mais o começo da humanidade, já não é mais uma orientação religiosa, mas a percepção de futuro deles, de progresso da humanidade deles, é muito similar à cristã, de juízo final, separarão os que vão para o paraíso, os que vão para o inferno, mas o que os nacionalistas desse período acreditavam? Existe uma linha do progresso. E existem culturas, até numa percepção meio darwinista, existem culturas que irão predominar sobre as demais. Culturas que são fortes, que são desenvolvidas, que estão mais próximas do progresso que as outras. Essas culturas devem predominar sobre as demais. E os outros povos devem nos acompanhar para o progresso, senão serão pulverizados pelo progresso. Apenas algumas culturas conseguem alcançar o progresso. Quando eles começam a ter essas percepções, algumas culturas devem, na percepção deles, dos nacionalistas, temos que ter em mente que não é a nação que faz o nacionalismo, tal como conhecemos hoje, é ao contrário, é um grupo nacionalista que arroga uma dada identidade, que impõe essa identidade por vias do Estado para as demais populações, que devem digerir isso. Então é interessante que é uma visão que o François Hartog aborda no regime de historicidade, que no século XIX havia-se esmero muito grande com uma percepção futura de sociedade que será a ideal para a existência humana. Benedict Anderson, no livro Comunidades Imaginadas, primeiro capítulo, ele chega a insinuar que o nacionalismo ele substitui no século XIX as nações, o cristianismo. Na medida em que o pensamento religioso vai declinando, o pensamento nacionalista vai ascendendo. Você para de ter uma identidade com a religião e começa a ter uma identidade com o Estado. Mas o que isso? Como você faz isso? Tá bom, eles se apegam demais ao futuro e as ações do presente devem ser voltadas, devem ser orientadas para uma percepção de mundo que vai culminar numa sociedade perfeita, a sociedade do progresso. Pois bem, para que as nações fizessem isso, elas precisavam fincar as bases no passado. O que elas deviam fazer para justificar, né, a imposição do dialeto florentino na Itália, a imposição, né, de leis germânicas, de uma generalização das escolas todas aprendendo aquilo que o Estado acreditava que seria a nação alemã. Por que você tem que justificar as várias sociedades que existiam na França? Existiam várias sociedades com culturas muito divergentes da francesa, que se acreditava ser a síntese da cultura francesa no século XIX. Como é que você justifica o extermínio dessas culturas? Dos gauleses, dos celtas na Inglaterra, que ainda assim tinha culturas oriundas dos celtas. Como é que você justifica? Você justifica pelo progresso, mas você finca as bases no passado. Uma sociedade, assim como nas religiões, você tem que saber de onde veio. As nações, assim como nas religiões, você tem que saber de onde veio, de onde começou tudo. Aí as nações, elas tentam entregar aos indivíduos a identidade. Isso é mais evidente na Segunda Guerra Mundial, com os fascismos. Você tenta entregar aos indivíduos uma identidade que a modernidade estava constantemente pulverizando. Só que quando eles tentam retornar ao passado, e os historiadores, se você ler um livro do Anthony Proust, ele critica que é a história da história. Ele não critica, né? Os historiadores criticavam muito quando surgiu essa história da história,
E podemos ver que nesse aspecto, para a construção das nações, para a construção de culturas, os historiadores tiveram um papel fundamental, que é você recorre ao passado e descreve de uma maneira romântica como uma dada cultura se desenvolveu predominando sobre outra. Por exemplo, você tinha os questionamentos do que é o povo inglês, do que é a França, do que é a Alemanha, do que é a Itália, aqui no Brasil, do que é o brasileiro. Os historiadores respondiam essas questões, voltando ao passado para respondê-las. Só que aí que vem um questionamento fantástico do François Hartog, do Ernest Renan, desse texto dele no século XIX. Eu vou até citar de maneira literal a passagem do Ernest Renan. Ele fala assim: o esquecimento e mesmo o erro histórico são fatores essenciais na criação de uma nação. O erro histórico é essencial. Quando você pressupõe que em dado período já havia uma identidade coletiva de um povo que consequentemente vai se desenvolvendo até se tornar a Alemanha, até se tornar a França, como no século XIX eles concebiam, isso é um erro histórico. Porque você pressupõe que aquele povo não tinha interferência de outros povos. Você pressupõe, por exemplo, que um francês não transava com uma inglesa, que um francês não tinha relações sexuais com as alemãs. Você fecha num núcleo e acredita que aquilo se desenvolveu fechado, que aquilo se desenvolveu diferente dos demais povos. Tudo isso que eu estou falando, como isso é entendido pela população? Que existia pessoas civilizadas, pessoas de letras, que acreditavam piamente nessas concepções que estou expondo aqui, isso é fato. Mas como fazer com que a grande massa entenda? Aí que surgem no século XIX, com uma frequência absurda, escolas. Lembro aos senhores que antes de haver rádios, antes de haver o Facebook, antes de haver a televisão, as escolas eram os principais mecanismos de propaganda de ideias, com exceção da igreja, lógico, mas as escolas eram os principais mecanismos de popularização de algumas ideias. E na escola começam a estudar história da França, a história da Alemanha, e começam a enxergar essas histórias como algo restrito, que nem aqui no Brasil. Você pega os indígenas e os portugueses, aí você mistura nesse mesmo balaio e acredita que aqui eu pego como exemplo o exército. O exército teve a Batalha de Guararapes, que é uma batalha onde os povos residentes aqui no espaço geográfico onde hoje se situa o Brasil, eles entram em confronto com holandeses. E o exército brasileiro coloca aquilo como um evento que potencializou o surgimento, e isso eu falo por experiência própria que eu tive dentro de instituições vinculadas ao exército, e isso é disseminado por lá com uma fé absurda nisto que estou expondo. Eles acreditavam que ali se formou o exército brasileiro, coisa que é mentira, que o exército foi se tornar no século XIX, mais especificamente depois da Guerra do Paraguai. Já existia antes, mas ele se fortalece como entidade depois da Guerra do Paraguai. E os caras acreditam que aquilo lá existiu e aquilo... Você busca no passado uma justificativa para aquilo que existe agora. E no século XIX para aquilo que vai acontecer ainda. Você fazia isso nas escolas. Você acreditava que lá em 1600 essa batalha, se eu não me engano, eu não me recordo das datas exatas, a Batalha de Guararapes. Acreditava que lá já existia brasileiro. Mentira. 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 O que existia aqui era uma colônia portuguesa. E o povo aqui não tinha uma identidade coletiva. Até o século XIX, o povo, a maioria do povo brasileiro que residia nos campos,
trabalhando nas lavouras, demograficamente falando, a maior parte da população residia nos campos. E não tinha nenhuma mentalidade brasileira. Uma cultura nacional. Não tinha nada que falasse, olha, eu sou brasileiro, por causa disso, disso e daquilo. Eles não sabiam nem que Pedro Álvares Cabral tinha existido. É uma mentira. Aí volta o pensamento de Ernest Renan. O erro histórico é o que potencializa as nações. Mas para fazer com que as nações sejam edificadas, para que essa ideia de nacionalismo, de cultura, uma cultura que deva ser exaltada, para fazer com que essas ideias fossem disseminadas com veemência e com grande aceitação popular, isso daí era passado nas escolas. E as crianças iam domestificando, segundo a ótica do Estado, os seus pais. As crianças antes que falavam o gaulês, que falavam o celta, que falavam dialetos, gradativamente foram entrando na escola e tendo, que antes na França até as pessoas que falavam dialetos distintos da língua nacional, o francês, elas poderiam falar dentro das suas casas a sua língua mãe ou a sua língua materna. Podiam falar línguas diferentes do francês, só que isso não entregava àquela pessoa uma identidade e nem uma cidadania francesa. Para o seu filho estudar na escola, ele tem que estudar numa escola francesa. Para o seu filho ser um cidadão, mesmo você sendo estrangeiro, ele tem que estudar, ele tem que ser vinculado a órgãos do Estado francês. É um exemplo. E nisso, você começa na escola a aprender uma língua, você começa a aprender histórias nacionais, como a sua nação foi formada. O Hobsbawm, ele fala, depois eu entro nisso depois. Mas a escola ela foi fundamental para que esse pensamento fosse disseminado. Fundamental. E como está explícito aí no slide 1 e no slide 2, a escola, naquele período, ela foi fundamental para impor à grande massa da população uma mentalidade progressista e causar a um dado povo uma identidade coletiva. Como está explícito no terceiro slide, as crianças iam para a escola, aprendiam a língua francesa. Eu estou usando o francês como exemplo, mas isso aconteceu em quase todos os países, tirando algumas nações que são bilíngues, mas isso aconteceu em quase todos. Estou generalizando de uma maneira absurda. Elas iam para aprender o francês e para se orgulhar dos grandes escritores franceses. Elas iam para aprender a história da sua nação e se orgulhar da história da sua nação. E aí que vem um questionamento bacana. Quando você cria uma identidade coletiva tão fechada, e dessa maneira temos que ter em mente que essa identidade coletiva ela é de massas. Uma coisa tão grande que nunca aconteceu antes. Eu falei, já dei exemplo de nações e nunca nações eram tão grandes desse jeito, ou seja, nações soberanas. Existia até o século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, os grandes impérios, o austro-húngaro, o turco-otomano, eram impérios gigantescos, estados que tinham sob sua jurisdição nações, ou seja, um grupo de pessoas que se identificavam e queriam para si a soberania perante ao Estado. Isso que eu estou falando aqui não é um Estado de apenas um grupo de pessoas, não é uma nação apenas de um grupo de pessoas, é uma nação institucionalizada, uma nação que ela é protegida pelo Estado. O Estado deve elaborar leis que priorizem os interesses culturais, os interesses coletivos dessa nação. É uma mentira absurda. Até hoje, eu tenho uma influência muito grande, eu sou muito influenciado por Nietzsche, e a filosofia do martelo é bacana, que eu gosto de trabalhar nações e nacionalismos, que é um tema que eu posso trabalhar golpes de martelada, golpes que direto criam ídolos nas nações.
Coisa que, se analisarmos minuciosamente na história, não convém, não tem referência ao coletivo, não tem referência no concreto. As crianças vão até a escola para orgulharem-se de sua identidade, de seu povo, né? E todo nacionalista acredita que a nação seja uniforme. Eu vou retornar a um raciocínio presente na Torre de Babel, que faz jus também ao nome do vídeo. Como todos sabem, a Torre de Babel ela foi uma passagem. Ela é descrita numa passagem da Bíblia que, se eu interpretar de maneira herege, né, ela é muito engraçada, mas todos os povos se reúnem e decidem elaborar. Eles falam a mesma língua e decidem elaborar, fazer uma torre que chegue até os céus, mas a moral dessa passagem é que eles pretendem se orgulhar do seu feito e da capacidade construtiva desse povo quando estes falam a mesma língua. Por causa do orgulho, e visto que eram as únicas nações que existiam, eles iam se orgulhar perante Deus. O orgulho é quando colocamos o eu em detrimento do resto e nos orgulhamos disso. É quando você sente um sentimento de bem-estar perante alguma coisa que você faça e você acredita que seja bem feita, mas você sempre compara. O orgulho vem sempre da comparação com algo que é inferior, sempre em comparação. Você sempre se orgulha. Você não pode se orgulhar sozinho, você tem que se orgulhar perante a outro. O orgulho se dá numa relação, não é autônomo, não é sozinho. Sentimento de bem-estar do eu perante ao outro. Partindo desse raciocínio, temos aí a primeira passagem da Bíblia, em que eles falam: vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu, para ficarmos famosos e não nos dispersarmos pela superfície da terra. É uma passagem, eu não consegui, quer dizer, essa parte que eu disse é a moral da história, né? Mas eu não consegui achar uma parte, é de uma outra Bíblia que eu tenho, que está presente a palavra orgulho. Orgulho, mas a moral da história é essa. Entrando nessa lógica de orgulho, podemos ver no segundo trecho, entrando nessa lógica de orgulho, quando você se orgulha de algo e você sofre algum golpe, eu vou trazer isso mais eu fiz uma análise aí que era individual, mas vou trazer ela para uma análise mais coletiva. Quando eu faço individual, traga isso para uma análise de um grupo de pessoas que acreditam ter uma identidade coletiva coesa, que se olham a si próprios como um. Quando você começa a ter tais concepções, qualquer tipo de pesar que você não reconhece por si próprio é culpa do outro. Sempre a culpa é do outro. A minha civilização, nesse período é mais evidente, a minha civilização ela é superior à sua. É o meu orgulho perante a sua. E se acontece alguma coisa, alguma interferência sua na nossa, e existe se tem alguma interferência da sua nação na minha, e existe algum descontentamento coletivo na nossa nação, a culpa é sua. Isso que acontece na Segunda Guerra Mundial, na década de 30, com a Alemanha nazista, culpando os judeus por toda a desgraça que aconteceu na Alemanha, em partes tinha, mas é só para fazer parte do raciocínio. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, como está aí no terceiro slide, já é guerra de nações, e de nações modernas. É a luta pela minha nação, é a luta pela minha cultura. Isso tudo gerado por uma identidade coletiva de massas. Tanto é de massas, eu vou explicar o tanto é de massas, mas só vendo
no terceiro slide aí, como isso era evidente. Essa identidade coletiva que não reconhecia interferências alheias na sua cultura, tinha sempre em mente essa dicotomia. Eu, o meu, o nosso, eles, o deles. Sempre tinha isso. Isso é interessante que isso causa uma identidade e, ao mesmo tempo, isso é um barril de pólvora. Porque basta uma faísca atirada por alguém, e a propaganda do período já era bem desenvolvida a ponto de criar conflitos onde não tinha, de criar histórias onde não existiam. Isso já era mais evidente. Até a Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo existe até hoje, mas eu vejo na Primeira Guerra Mundial um confronto nítido. Por quê? Para ter uma ideia do quão forte era esse sentimento coletivo criado pelo nacionalismo, na Revolução Francesa, o exército de Napoleão, de 800 mil homens, invadiu a Rússia com cerca de 600 mil homens. Era a maior força militar do período. Era algo exorbitante, extraordinário. Os reis do período, os governantes do período, temiam o exército napoleônico. Tenhamos em mente que a França era o principal país do período. Já no estágio de nações, de nacionalismos, desse sentimento coletivo forte, coisa que não existia tanto na Revolução Francesa, era um movimento muito disperso. Quando tem essa identidade coletiva fixa, nacional, do que é nosso, que temos que defender a sangue e a pólvora, na Inglaterra, país que não era o país mais populoso da Europa. No período, o país mais populoso da Europa era a Alemanha. Temos em mente que a parte da Rússia fica na Ásia. Então, o país mais populoso da Europa, no período, era a Alemanha. E mais populoso em que sentido? De homens com idade militar, aptos para lutar no conflito. A Inglaterra, 600, 800 mil homens, a Inglaterra recrutou em semanas, de voluntários, para ter noção da força da propaganda e da força desse sentimento coletivo que foi criado com o passar do tempo e que conta com muito auxílio de professores. O slide que o Felipe vai apresentar aí não tem os números exatos, mas eu vou vou passar para ele, ele vai pôr os números exatos do alistamento. Do alistamento do exército, no exército inglês, justamente para confrontar e ver o quão forte é esse sentimento de identidade coletiva. Na Revolução Francesa não tinha um exército já formado e haviam poucos voluntários. Na Primeira Guerra Mundial são pessoas que não são soldados, são poetas, são escritores, são físicos, que lutam nas trincheiras e não são soldados. É uma coisa que nunca existia na história. Que antes por exemplo, o exército egípcio nunca existiu. Eu não posso generalizar esse ponto, que eu não conheço a história universal. Mas pegamos o Império Egípcio, o grego, existia na sociedade uma camada social que era responsável pelos conflitos, por lutar nos conflitos, os guerreiros. Isso na Europa medieval, tinha a nobreza. Não era toda a população. Neste caso, com o capitalismo desenvolvido e a produção não dependendo tanto assim de labuta humana, não existia tanta necessidade de labuta humana. Para termos noção, as mulheres trabalhavam nas fábricas. Não existia tanto vigor físico, as máquinas faziam o trabalho. O grau de desenvolvimento do capitalismo já era avançado e possibilitava, com que os homens lutassem no conflito em números cada vez maiores e podiam deixar tranquilamente, não tranquilamente, porque na Primeira Guerra Mundial, principalmente a Alemanha, passou por um período muito, muito conturbado.
Estou falando economicamente, a população passou fome, mas na segunda isso daí já melhora. Hitler consegue estabilizar a situação. Mas o grau de desenvolvimento do capitalismo possibilitou que, maiores números de homens lutassem em conflitos. E você transferia as guerras, as mulheres, as crianças, para as fábricas, justamente para produzir armamentos, visto que quando você entra em guerra com outro país, a indústria nacional ela começa a trabalhar pelos interesses daquele país. Ou seja, a Krupp começou, já produzia, mas a Krupp monopolizou a sua produção de artilharia. Eu não posso falar monopolizou, que os caras vendiam armas entre si para se matarem, é uma coisa absurda. Mas as indústrias nacionais, elas definiam um lado e ficavam junto daquele país. Ela defendia os interesses daquele país. Defendia não era a palavra certa, porque você tem homens lutando nos campos de batalha, você tem mulheres trabalhando muitas vezes voluntárias para o conflito. Mulher voluntária, crianças voluntárias, você é pago pelo Estado, ou seja, não é um negócio muito lucrativo para a nação, né? Visto que a nação tem que arcar com os custos da guerra e as empresas levam um maior lucro nisso tudo, porque eles trabalhando de maneira voluntária, crianças trabalhando, e essa produção toda era comprada pelo Estado. Então, uma classe, um grupo de pessoas, principalmente os grandes industriais, levavam uma parcela nisso tudo. Temos que ter em mente também que esse sentimento nacional ele era tão forte que na Primeira Guerra Mundial, creio eu, que a Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda, ela foi uma das guerras mais perversas para o soldado. Era uma condição de existência lastimosa. Se lermos um livro, que eu vou passar aqui, Erich Maria Remarque, Nada de Novo no Front, ou Sem Novidade do Front, dependendo da tradução, se for portuguesa, ele descreve os horrores da Primeira Guerra Mundial. Era uma coisa absurda. E os caras sustentavam aquilo lá. Aí depois que estavam já no campo de batalha, esse sentimento nacionalista não era tão grande, mas eles tinham uma aversão ao outro. Quando você cria uma... No livro Erich Maria Remarque, isso é muito evidente, cara. Eles acreditavam que o outro fosse um demônio. É um pensamento muito, muito similar ao religioso, assim como as cruzadas, elas foram... o principal combustível das cruzadas era a defesa da fé. No caso das nações é a defesa da civilização, que alcançará o progresso. As cruzadas você luta contra os demônios, né? Você luta contra os hereges, os povos pagãos, os pagões. Nas nações você luta contra os não civilizados, os demônios, aqueles que não alcançarão o progresso. E isso é muito evidente. Tem uma passagem do Eric, tem um filme, mas o livro é mais minucioso, no qual ele avista dois soldados franceses. Ele avista soldados franceses negros e ele pega e fala, o Miller, se eu não me engano, era o amigo dele, é o Paul Miller era o amigo dele. Fala, o Miller acertou um tiro na cabeça de um soldado negro, porque eles não são civilizados e são burros, que eles fumam enquanto estão de vigília. Quando eles acendem o cigarro se torna uma mira. Só que os alemães, e no livro isso é frequente, eles também fumavam bastante em conflito. Mas você não reconhece o seu e aponta o outro como não civilizado. Outra passagem que cai por terra essa aversão que existia pelo outro é quando o Paul mata um soldado francês num buraco de granada, e por causa da artilharia pesada ele não pode sair do buraco. E o cara fica agonizando do lado dele. Ele não mata, né? Ele
ele esfaqueia o cara fica agonizando do lado dele, agonizando, agonizando, agonizando. E aquilo vai causando uma sensação tão doida nele, e ele surta. E ele começa a chegar a olhar para o cara e falar, mas você é igual a mim? Você deve ter família, você deve ter isso, deve sofrer com isso também, deve sofrer com aquilo também, sua trincheira deve ter rato como a minha, você está magro, deve estar passando fome como eu. Ele falando com um cara já moribundo, quase morrendo. E ali você vê nitidamente o argumento do Benedict Anderson, de comunidades imaginadas. As nações, elas geram uma identidade coletiva imaginada, e quando você contesta os outros, quando você se orgulha dos outros, você também imagina que os outros sejam da maneira que você pensa. Ele imaginava o francês de uma maneira, e quando ele viu o francês mais de perto, ele refletiu sobre a condição dos franceses e viu que o francês não era tão diferente dele. Não era tão diferente, passava pelos mesmos sufocos que ele. Até ele fala que vai mandar para o francês uma carta para a mulher do francês, tudo. Mas o que é o ponto fundamental dessa minha oratória? O envolvimento dos professores nesses processos. Os professores como criadores da nação. Os professores, aqui nessa passagem que é as civilizações nacionais ensinando a barbárie, né, que é um sarcasmo, mas o Paul, esse personagem do filme, do livro Nada de Novo no Fronte, quando ele se alista orientado por um professor. Um professor falava que eles deveriam defender a juventude de ferro, que é a Alemanha. Um professor fala para que eles entrem. Aqui a passagem ele fala que o professor mandou quase todos, eles se alistaram, a sala dele se alistou, e foram acompanhados pelo professor, seguiram o professor, acreditaram no que o professor falava. Isso na Primeira Guerra Mundial, mas se você olhar o passado, já acreditavam nessa identidade coletiva que alçará, né, posições cada vez mais superiores na linha do progresso. Esse professor, e o professor de história, e esse é é a linha do meu raciocínio, tudo que eu estou explicando aqui é para voltar justamente de como o professor influenciou nisso daí. O professor de história ele teve uma importância fundamental para criticar as outras culturas, para estabelecer preconceitos, para enquadrar um dado grupo e acreditar que essa cultura se desenvolveu sem o auxílio da outra, que essa cultura é superior à outra, que essa cultura é mais desenvolvida que a outra. Isso foi feito por professores. Por mais que digam que eu não posso elaborar uma crítica porque aqueles homens eram frutos do seu tempo, que se eu elaborar uma crítica eu estaria sendo anacrônico, mas isso aconteceu. É responsabilidade dos professores do período. Aqui ele fala que não pode responsabilizar o professor dele por tudo que ele viu, por tudo que está acontecendo com ele, mas ele fala que existiam vários outros como o professor dele, que é o Kantorek. O professor dele, existiam vários outros. Ele fala, aí no slide é evidente, ele fala que o conceito superior de civilização que os professores ensinavam a eles caiu por terra quando eles viram o primeiro morto, quando eles viram o primeiro corpo. Que os professores sabiam aquilo que tinha nos livros, mas quando eles viram o primeiro corpo, quando eles viram o que o progresso trazia, aquilo caiu por terra. E isso é interessante chamar a atenção dos professores atuais, porque o fenômeno de nações e nacionalismo ainda existe. E aí, estamos fazendo o quê com os alunos? Esse é o questionamento. O intuito da minha oratória aqui é provocar e causar preocupações nos professores. O meu foco é para chamar a atenção. Esse livro, Nada de Novo no Fronte,
houve após a Primeira Guerra Mundial um punhado de literaturas pacifistas. Esse livro ele foi criminalizado no período nazista. Ele foi barrado. A irmã desse cara foi morta pelo regime nazista, do Erich Maria Remarque foi morta. Ele teve que fugir da Alemanha, justamente porque na percepção dos nazistas, dos nacionalistas, aquele livro não condizia com a superioridade alemã. Era um livro fraco. Era um livro que não... que antes da guerra eles tinham uma visão romântica do conflito, de conflitos, né? Que é você dar a vida pela sua nação, é algo romântico, você luta pela sua cultura, né? Pelo seu povo. Mas quando o Erich Maria Remarque tem contato com essa realidade truculenta, ele escreve esse livro com um alto teor pacifista, de crítica ao período, dos horrores do período. O Nada de Novo no Fronte é justamente essa relação que ele faz. É uma coisa interessante que ele faz, que toda a desgraça que ele descreve no livro, se você retomar o título, não é nada de novo. Isso aí acontecia todo dia. Toda aquela barbárie, todo dia acontecia. Nada de novo no fronte. O fronte era aquilo, era um horror constante, era um inferno constante. Aliás, o inferno católico deveria ser moldado nas conjunturas existentes na Primeira Guerra Mundial, na situação em que o soldado viveu. É mais horripilante a maneira em que aqueles soldados sobreviviam do que o inferno de Dante, por exemplo. Após a guerra, além dessas literaturas pacifistas, esses homens que lutaram e deram suas vidas pelo Estado, pouco foram reconhecidos. Muitos que voltaram do conflito mutilado, seja fisicamente perdendo membros, ou seja, mentalmente, sendo incapacitados de trabalhar, como Erich Maria Remarque, que tinha crises no pós-guerra, tinha crises constantes. Esses caras eles foram negligenciados. Na Segunda Guerra Mundial já houve uma articulação diferente, mas esses caras eles foram negligenciados pelo Estado. Negligenciados. E aí vem o salto cronológico que eu falei que iria fazer. Atentando todos os senhores sobre a responsabilidade, sobre o perigo do que é proferido em sala de aula, principalmente nas aulas de história, como o Hobsbawm fala, a história ela foi elaborada para que as crianças se orgulhem de sua nacionalidade, não é para aprender a questionar. A história ela é um órgão do Estado. Em que sentido? Se pegarmos aqui no Brasil, muda o governo, eles mudam, aqui muda constantemente os livros didáticos e as matérias que são passadas para os alunos. Mas aqui, nesse período em que vivemos, caiu o governo Dilma, entra o governo Temer. Estão querendo mudar a orientação escolar, a maneira com que a escola tem que agir. Na medida em que os nacionalismos vão oscilando, as matérias escolares oscilam na mesma proporção, porque elas devem acompanhar a oscilação do Estado, a oscilação nacional. E a história ela é um mecanismo, é uma propagandista fantástica de nacionalismos. Trazendo o salto cronológico que falei que iria fazer, eu vou trazer, estávamos na Primeira Guerra Mundial e eu vou trazer para hoje. Eu falei do tempo e após a Segunda Guerra Mundial, existe o que o François Hartog, ele fala que é rupturas. Rupturas na percepção de tempo, nos regimes de historicidade. O que são os regimes de historicidade? São essa relação que o homem medieval tinha, que o homem grego tinha, que o Yanomami, que o Maori tinha, com o tempo. Isso são regimes de historicidade. O Reinhard Koselleck, que também trabalha com isso, e ele é até citado pelo Hartog. Mas o que acontece? Há uma quebra.
Após a Segunda Guerra Mundial, eles começam a observar que o progresso, constantemente pegado desde os iluministas, não era algo tão exuberante assim. Há uma ruptura, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em que essa visão de progresso ela é rompida. Esse futuro prometido no século XIX pelos iluministas não é tão bacana assim, não é esse paraíso na Terra. Esse progresso ele é perigoso. Causou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, fora os imperialismos, os colonialismos e os neocolonialismos. Quando se rompe um regime de historicidade, isso é um raciocínio do Hartog. Quando se rompe um raciocínio de um regime de historicidade, é quando uma dada sociedade fica sem uma percepção de futuro, sem um projeto de futuro, no que ele se apega? Ou é ao passado, no caso dos humanistas que eu falei, Francesco Petrarca e por aí vai, se apegam ao passado. O passado é melhor que o presente, temos que voltar ao passado e, consequentemente, é melhor que o futuro. Temos que voltar ao passado. O futuro tem que se tornar passado. Quando existe essa brecha, no caso contemporâneo, no que nós nos apegamos? Já tivemos um demasiado esmero com o passado, com o futuro. Os caras, os historiadores, não escrevem mais, e a percepção das pessoas não são mais sobre o que é a nação. O orgulho das pessoas não vem mais da cultura ancestral, de milênios. Eles se orgulham daquilo que a nação fez. Ou seja, eles se orgulham da memória, daquilo que é memorável, daquilo que não está tão distante assim. No caso, você não se orgulha mais do germânico, do germânico do período das hordas invasoras do Império Romano. Você se orgulha agora daqueles mitos, daqueles mártires que morreram na Primeira Guerra Mundial. No período nazista é um pouco mais complexo, depois do nazismo é um pouco mais complexo, que eles tentam esquecer que o nazismo aconteceu na Alemanha. Eles tentam esquecer. Mas pega, por exemplo, na França, você não se orgulha mais da sua cultura ancestral, lá da Idade Média. Você se orgulha da Revolução, isso é muito evidente. Você se orgulha da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Você começa a se orgulhar agora da nação, do que a nação fez. Temos que separar certinho. Antes o orgulho era sobre a ancestralidade de uma tal cultura que potencializou a construção das nações. Agora você não se orgulha mais daquela cultura que criou a nação. Você se orgulha pelo que a nação já fez. E há um apego nessa falta de perspectiva com o futuro, há um apego constante com a memória, nesse período nosso, com a memória. E aí entra um dos grandes perigos que eu vou atentar posteriormente, mas eu pego, por exemplo, as fotos que são tiradas de maneira exaustiva no nosso contemporâneo, no nosso mundo contemporâneo. São exaustivamente tiradas no nosso cotidiano, as fotos. São tiradas até de maneira convulsiva, sabe? Você não controla, você tira a foto até sem perceber. O que são as fotos? As fotos é o reconhecimento de uma pessoa da efemeridade do tempo e a falta de uma perspectiva futura, a falta de um projeto para o futuro. Quando você tira foto de um período, hoje em dia tiram foto de tudo, mas de um momento feliz do seu dia, você reconhece
que aquilo tem que ser registrado porque a imprevisibilidade do futuro inviabiliza o reconhecimento que acontecerá algo do gênero no futuro. Você desconhece se acontecerá um período alegre como aquele que você tirou, como aquele que você registrou. Como você não sabe o que vai acontecer no futuro, você prefere registrar aquilo para você lembrar. As fotos é um exemplo claro disso, do apego que nossa sociedade contemporânea tem com a memória. Essa falta, essa crise no regime de historicidade contemporânea. Essa crise. Não temos perspectiva de futuro, já que não nos apegamos ao passado, mas principalmente nos apegamos às memórias. Todo mundo já ouviu algumas pessoas mais velhas falarem: ah, bom era no meu tempo, por causa disso, daquilo. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu, sempre aconteceu. Desde a Idade Média eu já li alguns textos que falam disso. A memória, a memória contemporânea, por que eu falo que ela é perigosa? Porque a memória ela está imbuída de sentimentos. O cientificismo que visava excluir o sentimento do século XIX causou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Só que as memórias, tais como conhecemos hoje, sem um filtro, sem um método, sem uma percepção mais aguçada de história, faz com que as pessoas se apeguem a mitos. Eu pego como exemplo a minha avó, que até hoje ela acha que Getúlio Vargas foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Ela estava envolvida numa realidade social, e aquela realidade social, ela era revestida de propagandas, e com essas propagandas frequentes você cria mitos, que se você analisar na história, isso não convém. Só que a memória ela é extremamente difícil de ser rompida. Eu até dou um conselho, se vocês historiadores que verão esse vídeo, se vocês encontrarem com uma pessoa mais velha, é uma pessoa que afirma com veemência posições e visões de mundo na qual ela viveu, nem discuta. Nem discuta que é difícil. A pessoa viveu aquilo e ela acredita que toda a conjuntura global, as estruturas a estrutura global, ela acredita que todas as conjunturas políticas se limitam à linha do seu horizonte, aquilo que ela pôde ver, aquilo que ela pôde presenciar. Então é extremamente difícil, fora o sentimento que as pessoas exalam constantemente. Se o cientificismo criou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a memória, além de depreciar a posição e a profissão dos historiadores, além de ser totalmente errônea, porque geralmente quando as pessoas, um exemplo claro disso daí, tinham alemães que não sabiam das câmaras de gás. Um exemplo claro disso, eu pego o próprio Erich Maria Remarque, a mãe, esse professor dele que ele fala que intimou ele, que chamou ele para ir para a guerra, ele fala que ele chega num bar e o professor dele está falando bem, que os soldados comem bem, que a frente de batalha é boa, que ela é honrosa, isso, aquilo. É um mito. É um mito. É um mito. E ele mente para a mãe, ele fala que está tranquilo, que está passando bem, parará. Ele não conta o sufoco da guerra. É um mito. É um mito. Voltando ao exemplo da Segunda Guerra Mundial, haviam alemães que não sabiam. E se você chegar para ele, se não fosse comprovado e filmado, se tudo tivesse sido destruído, você chegar para ele e falar: olha, não havia tudo isso daí, o cara vai teimar, vai bater, eu pego você. Falar: não existia, eu vivi. Cria mitos. A memória ela se apega, como ela não tem um filtro tão aguçado quanto a ciência histórica, ciência história, ela não tem um filtro para disseminar algumas coisas, para dissecar o passado. E por isso que eu tenho um receio. No período em que vivemos, as pessoas possuem duas vidas.
real e virtual. Na vida virtual, as pessoas fazem na vida virtual aquilo que elas não conseguem, geralmente elas fazem na vida virtual aquilo que elas não conseguem fazer na vida real. E existe uma coisa na vida, eu posso tecer várias críticas sobre as redes sociais, eu sou muito crítico às redes sociais, mas as pessoas acreditam ter a possibilidade, a democracia faz isso com as pessoas, uma pessoa que tem que ser ouvida, e as redes sociais é isso, são isso, as pessoas gostam de se aparecer, a pessoa tem que aparecer numa democracia, e as redes sociais elas dão brecha para as pessoas falarem o que quiser. O que quiser. Qualquer babaca, qualquer moça bonita que fale um português razoavelmente bacana, mas que seja bonita, que tenha bastante curtida, o que ela falar, o pessoal vai curtir e vai gostar. E vai. Pode não concordar, pode não ter se atentado àquilo, mas existe uma importância no que você publica em uma rede social. E como vivemos um período de memória, os mais velhos, eles batem o pé, que nem o mito mais frequente é o grande, que está no slide, é o grande Jair Bolsonaro. Na ditadura era uma guerra constante, ou os militares entravam, ou os comunistas tomariam o Brasil. Voltemos ao vídeo. Por problemas técnicos tivemos que fazer um outro vídeo dando prosseguimento ao assunto que aqui estava sendo abordado. Terminei falando do honrado deputado mitódico Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um deputado que diz que o evento de 31 de março de 1964 não foi um golpe. Jair Bolsonaro é o deputado que diz que o regime militar foi um dos períodos áureos da história brasileira. E ele manifesta isso assim. O Jair Bolsonaro é apenas um caso mais evidente, mas isso existe em massa nas redes sociais. Jair Bolsonaro é um cara típico de uma pessoa que se apega às memórias. Não vejo no período da ditadura militar, não vejo na historiografia sobre a ditadura militar, isso dos historiadores, tanto de esquerda quanto de direita, um consenso tão grande assim. Não vejo essa beleza que alguns indivíduos, ancorados apenas na memória, dizem que esse regime foi. A memória, ela se apega muito a questões sentimentais e a mitos de um dado local onde aquele indivíduo está inserido. Na historiografia, vemos um regime absurdamente funesto, um regime absurdamente centralizador, antidemocrático, restringiu o típico, né, o AI-5 restringiu a capacidade da imprensa de livre expressão, absurdamente nacionalista, tanto os que se apegam por essa memória interessante, por essa memória que acredita que a ditadura militar foi um período áureo. Vejo nessas pessoas que possuem essas memórias, assim como o deputado Jair Bolsonaro, um nacionalismo muito forte. Só que não é um nacionalismo como no século XIX, ancorado em estudos sobre o que era a nação e o que deveria ser a nação. É um nacionalismo ancorado em um período áureo que eles acreditam que foi, coisa que é mito.
Lembra aquele raciocínio? Não querem mais saber como a nação existe, quais são as raízes da nação. Querem agora saber o que a nação fez, o que o Estado, motivado, potencializado por sentimentos nacionalistas, executou no decorrer de sua história. Acreditam que o período da ditadura militar foi um momento áureo. Listo aqui, que não tenho tempo hábil para tal empreitada, mas listo aqui vários momentos de perniciosas ações do regime militar. Vejo também do outro lado, isso é apenas para elucidar e ver, observar no período de hoje como existe uma expressão, o nacionalismo atual não se resume a isso, mas como existe uma expressão absurdamente nacionalista que se ancora, se apega a uma memória para justificar suas ações no presente. Isso não se sustenta. Historiograficamente, isso não se sustenta. Volto à frase do Ernest Renan: o erro histórico é o principal combustível da nação, e principalmente dos nacionalismos. Pego como exemplo um outro grupo brasileiro que não se ancoram, não se escoram em memórias, mas se escoram no analfabetismo histórico, uma visão romântica do passado que eles empregam para justificar as suas ações no presente, que são os monarquistas. Bom, eu fiz parte de alguns grupos monarquistas e não vou pegar a minha experiência, porque senão seria memória, para justificar a mentalidade dos caras como um todo, que senão seria memória. Eu pego uma memória e uso ela para justificar alguma coisa. Não, eu sou historiador. E constato no regime imperial um regime absurdamente patético, esdrúxulo. E do ponto de vista igualitário, do ponto de vista de melhorias sociais para um dado povo, não observo isso no Império. Partindo desses pontos de vista, não enxergo isso no Império. Foi um regime político absurdamente centralizador que privilegiava uma camada muito pequena da população. E isso que eu estou citando a clientela, eu não estou citando as elites agrárias. E os nacionalistas que acreditam que o Império, que o Exército, que é uma instituição absurdamente nacionalista, do qual eu também fiz parte, mas também não pega a minha experiência como fonte de toda a minha oratória, acreditam que o Exército se formou lá na Batalha de Guarará. Mentira! O Exército se formou no decorrer do Império. Então, se você é nacionalista e acredita que o Império foi o momento áureo da historiografia brasileira, primeiramente, me diga partindo de que pressuposto? De que pressuposto? Mas o que eu posso dizer, observando tudo o que acontece, as manifestações nas redes sociais, por mais que eu seja contra, eu tenho que observar algumas coisas para poder fazer minhas colocações, eu vejo que é a superficialidade, não verticaliza em nada, não verticaliza, assim como o Jair Bolsonaro, com a sua memória absurdamente estúpida, patética, nauseabunda, acredita que a ditadura militar foi um período áureo por causa das experiências dele. Várias pessoas falam, não, lá podia andar com segurança, lá podia fazer isso, lá podia fazer aquilo. Eu podia apresentar um estudo que eu estou fazendo aqui na minha cidade, que é o índice de mortalidade, que é o índice registrado pela polícia, o índice registrado pelos velórios, né, que era, aqui na minha cidade, em um bairro específico, era redigido por um padre, pela igreja São Pedro, os índices oficiais do Estado, ou seja, da delegacia, o da igreja e os relatos populares, ou seja, as memórias. Aí sim eu estou fazendo história.
Eu estou analisando a história. E constato que não existe uma coerência. Porque o Estado, e até pego os dados de uma funerária antiga aqui da cidade, o Estado, os dados que eles possuem são quase os mesmos da funerária. Só que o da funerária são pessoas que conseguiam comprar caixão, que conseguiam comprar os serviços funerários. Os da igreja tinham os que conseguiam comprar os serviços funerários, mas tinha uma outra camada da população que nem era registrado pela polícia, porra. É uma coisa absurda. Então os caras pegam um regime absurdamente totalitário. Você acreditar nos números que eles eram fornecidos já é uma coisa questionável. Agora você, pela sua experiência, dizendo que podia andar tranquilamente na rua, que não existia criminalidade, que a criminalidade ficava a cargo de um grupo político, é mentira. Eu pego as favelas do Rio de Janeiro, eu pego as favelas de São Paulo, eu pego os índices de criminalidade, os relatos populares e constato que o que é proferido por esses senhores é mito. É mito. Por isso eu tenho cuidado, eu trago, eu chamo a atenção para esse cuidado que devemos ter com a memória e com a história, no caso do Império, e eu coloco o professor nisso. O professor, na minha perspectiva, ele não deve se ancorar, não deve ter como base estudos superficiais sobre o que ele vai falar. Porque o professor, querendo ou não, ele tem uma representatividade na sociedade e um respeito que as demais pessoas conferem a ele, por acreditar que ele estuda bastante, que ele tem base para falar sobre aquilo. Os professores devem ter base para falar, porque as pessoas geralmente acreditam e tomam a verdade, e tomam aquilo que é proferido pelo professor como uma verdade absoluta, principalmente as pessoas que não têm conhecimento da ciência e da profissão do historiador. O historiador analisa, segundo algumas perspectivas, uma sociedade, mas não tem o historiador nunca tem um estudo como sendo a última palavra. Sempre há divergência, coisa que o povo não entende. Então, o professor ele tem uma responsabilidade imensa. E trazendo para o mundo pós-moderno, para o mundo das redes sociais, os professores que usam essa rede social, eu tenho um pé atrás quando o professor comenta tudo. Com que base você está comentando tudo? Talvez você está apenas proferindo conteúdo excrementício. Talvez você está apenas na superficialidade de uma dada questão e não verticaliza, não vê os reais problemas e utiliza a história como propaganda. Isso é uma história de muito mau gosto. São profissionais muito debilitados, são profissionais com um nível de reflexão e de estudo muito baixo. Então eu chamo a atenção dos professores para isso. Se for falar alguma coisa, é igual um dos mandamentos, um dos conselhos que o Polônio, em Hamlet, dá para o seu filho Laerte. Ele pega e fala: nunca entre numa briga, mas se entrar, que os seus inimigos o temam. Trazendo isso para a esfera do profissional, para o papel do professor, não entre no debate que você não conhece. Mas se você entrar, entre com base, para que as demais pessoas te respeitem. Entre com base para falar. O mundo pós-moderno, o mundo em que vivemos hoje, principalmente por causa dessa democracia representativa, mas nas redes sociais essa democracia ela é uma democracia de ralé, só que ela é muito mais plena, entre aspas. Mas existe um sentimento generalizado que você precisa aparecer. Então, qualquer questão que aparece lá, que está em voga lá, aborto, você tem que discutir. Liberalismo, socialismo, você tem que discutir. Estupro, você tem que discutir. Igreja, você tem que discutir. Não, discuta com base. Na minha perspectiva, o professor ele tem uma responsabilidade imensa. E qualquer coisa diferente desta é algo de muito mau gosto.
Eu retomo a história e vejo a responsabilidade do professor e da história como ciência no decorrer das sociedades. E constato na própria história que o professor ele tem uma responsabilidade imensa. Não fujam disso. Estudem. E se for para falar alguma coisa, falem com base. Porque os seus alunos, que provavelmente terão acesso à sua rede social, estarão em contato constante com você. E qualquer coisa que você diga pode ter consequências catastróficas. Aí eu vou caminhando já para o último slide, é uma frase do Hobsbawm: não podemos esperar a passagem das gerações, temos que resistir à formação de mitos nacionais, étnicos e outros, no momento em que estes estão sendo formulados. Isso não nos fará populares. Se é uma dica que eu poderia dar para os professores, é que é aquela, né, magnífica frase do grande conservador, mas um ótimo literato, um ótimo dramaturgo brasileiro, Nelson Rodrigues, perdão. Nelson Gonçalves é um outro cantor que eu adoro, mas é o Nelson Rodrigues. Toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade nem precisa pensar. Você não precisa ser popular, mas você precisa ter a postura de... eu vou até usar, pode ser considerado como paganismo, mas de Pôncio Pilatos. Faça o máximo que você puder. Estude o máximo que você conseguir. E se for falar alguma coisa, fale com base. Ancorado naqueles estudos que você se esforçou o máximo que pôde. Porque caso ocorra alguma catástrofe, você pode lavar suas mãos. Você fez o que deveria fazer, você fez o que estava ao seu alcance. Temos que ter cuidado em formular histórias fragmentadas, histórias de mitos, histórias que privilegiam alguns grupos. Porque a história, principalmente no século XIX, ela começa a ser usada como propaganda para edificar grupos, o que eu chamo de ismos, para edificar ismos. E eles olham na história e tentam trazer até o contemporâneo para modificar a sua maneira de existir, a sua maneira de se encontrar no mundo. Eles olham, analisam a história e tentam transformá-la a partir do presente. Eu creio que a história ela tem que ser uma história das sociedades, assim como Fustel de Coulanges diz, assim como Hobsbawm diz, de estruturas sociais. Se você colocar um juízo de valor, anuncie, porque senão as pessoas com uma débil capacidade reflexiva, as pessoas que acreditam numa história verdadeira, entenderão aquilo como verdade absoluta. E acho que isso é uma história de muito mau gosto.